O professor, tá ouvindo o áudio aí? Opa, tudo bom, meu amigo? Tá ouvindo aí? Rapaz, tá ruim para entrar, tá ouvindo? Eu fiquei com quase uns 4, 5 minutos para tentar entrar, tá? É porque eu entrei agora. Ah, tá, beleza, então, Eu atrasei fechou. um pouquinho. E aí, Beleza, tudo na então, fechou. paz? Tamo aí na graça, né, de Deus aí. Vamos lá, E né? aí, pessoal? Bora interagir hoje, todo mundo com o vídeo aí, liberado. Beleza. Libera aí. Não Vai, vejo tomara que ninguém. volte logo esse negócio, meu amigo, que eu não Ó, o aguento é Júnior ficar em Júnior tá casa, mano. liberado aí no vídeo. Tomara que acabe com essa onda logo, meu amigo. Eu não aguento é ficar em casa. Tudo Cara, parado, meu eu irmão. atrasei um pouquinho porque eu tive que dar uma saída. Eu cheguei agora. Tive que ir no escritório. Mas estamos aqui. Vamos pra frente. E aí, como é que estão os Essa parte, estudos? rapaz, essa parte de competência é muito extensiva, hein, cara, no direito de trabalho, hein? Cara, eu tô fazendo um negócio top pra vocês, ó. Tu é doido. Bravo. Deus, o livre. É grande, hein, ô? Maria Ilânia. E aí, minha querida, tudo bem? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Peraí, deixa eu ir ajustando aqui. Brabo esse Átila. professor. Inciso Ismael. 2 ainda é hoje. Hoje a gente vai terminar a competência material, já vamos falar, eu acho, de conflito de competência e de competência territorial. Aí Tá. vamos. Átila, me tira só uma dúvida aqui, amigo. Aí eu Diga, vou até parar de falar, deixar os outros falarem. Vocês, diga. ao retorno da aula, vocês vão trazer de volta esse conteúdo aí para revisão na sala de novo, ou como é que vai ser isso aí? Cara, Tendo em vista que, no tendo em calendário. vista, Ah, tendo em vista que quase, ó, você vê quase pessoas não estão acessando, né? Entendeu? mas a gente está E deixando à aí, disposição, né? não, tranquilo, só estou te falando assim, vá haver aí uma revisão aí, que tudo que vocês abordaram aí. Eles divulgaram o calendário para vocês? Cara, eu nem vi esse calendário. Eu dei uma olhada assim por cima, mas não verifiquei, não. Pois é, o que acontece? Divulgaram um calendário. Pelo que eu vi no calendário, quando a gente retornar, nós vamos ter 2 semanas só para revisar essa matéria dada durante esse período de suspensão, né? Das aulas Ah, beleza, presenciais. então. Aí, Beleza, então. assim, mas é Fechou. revisar, né? Então a gente vai resolver questões, tirar dúvidas, né? Passar mais rápido o conteúdo. Tá ok? Mas aí a gente Beleza, tá, tranquilo. tá disponibilizando. Assim, eu tô fazendo o meu máximo aqui por vocês. Não, tranquilo. A Tranquilo, parte online, tranquilo. deixando disponível aí, criando facilidade do jeito que for melhor para todo mundo. Beleza. Beleza, Beleza. pessoal? Obrigado pela informação. E aí, bora lá começar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o áudio de todo mundo, tá bom? Aí se alguém precisar tirar alguma dúvida por áudio, só levantar a mão aí, tá? A gente vai se comunicando. Pessoal, compartilhar aqui com vocês, ó. Um negócio top que eu tô criando para vocês. É Professor em Quarentena dá nisso aqui, ó. Olha só, tô fazendo um conteúdo aqui tudo sobre competência, ó. Comecei a preparar para vocês, tem sumários aqui tudo bonitinho, ó. Aí eu já vou trazer conteúdo, vamos dando uma olhada aí, ó. Já vou trazendo a jurisprudência dentro do conteúdo, ó. Tudo que você imaginar que cai em prova sobre competência na justiça do trabalho, eu estou trazendo nesse material aqui que eu estou preparando para vocês, tá? Aí já trago questões aqui nas notas de rodapé, ó, questões que têm caído nas últimas provas, tal. Tudo bem organizado, tá? Tudo que tem de mais novo aí, jurisprudência e tudo. Aí, para além dessas aulas que a gente está passando, além das revisões que nós vamos fazer, além daquele compilado de jurisprudência que eu já enviei para vocês, eu vou também mandar esse material aqui para que vocês possam
possa estar estudando aí, potencializando os estudos de vocês. E também o que vocês vão estudar nos livros, tá? Etc. Tem coisa aqui que está até mais completo do que nos livros, porque eu trago informações aqui de mais de um autor. Beleza? Então fiquem tranquilos, que no que depender de mim, tá? Vocês vão aprender competência, beleza? Eu vou combinar com vocês uma aula também para a gente resolver. Já até prometi para vocês, a gente vai pegar uma aula um dia desses aqui pelo Zoom, juntar a galera e a gente resolver a prova da primeira NPC do ano passado, pessoal do quarto ano. Para vocês sentirem como é que foi a prova, questão do grau de dificuldade, o que mais foi cobrado, tá? Sobre esses assuntos aqui que a gente está dando. Beleza? Deixa eu puxar aqui os slides no local onde a gente parou. A gente falou até nessa competência aqui das penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Então, vamos continuar nossa aula aqui de competência. Então, aqui, só para a gente recapitular o que a gente viu na nossa aula passada, então a gente falou inicialmente do inciso 1 do artigo 114 da Constituição, falamos da questão da relação de trabalho, então as ações oriundas da relação de trabalho. Aí vocês lembram lá abrangendo os entes de direito público externo e também a administração pública direta e indireta, né, dos estados, da União, do Distrito Federal e também dos municípios. Falamos daquela diferença da relação de trabalho, da relação de emprego. Falamos da diferença lá dos regimes, regime estatutário do servidor público, regime seletista e o regime jurídico administrativo, que é aquele regime dos servidores temporários. Beleza? Aí, definindo de quem é a competência para processar e julgar, se é da justiça comum ou se da justiça do trabalho. Ok? Falamos do dano moral e dano patrimonial, que também é competência da Justiça do Trabalho, quando o acidente decorrente do contrato de trabalho, né, da relação de trabalho, vai ser a Justiça do Trabalho, a Justiça Laboral que vai ser competente para o seu julgamento. E, inclusive, falamos também de que quando desse acidente ocorre o falecimento do empregado, se é competência da Justiça Laboral julgar a ação, possivelmente aí protocolado por um dos parentes, né? Pela mãe, pelo filho, pelo cônjuge, etc. E a gente viu que é sim de competência da Justiça do Trabalho, ainda que não seja de forma pessoal do empregado, no caso de seu falecimento. Pode uma pessoa da família ingressar com essa ação de dano moral ou patrimonial e a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Falamos da relação de greve, essa greve da situação das ações possessórias decorrente de greve, essa greve quando ela também se origina da iniciativa privada. Então, vimos que greve no âmbito do serviço público é competência da justiça comum julgar. E a greve no âmbito privado, a competência vai ser da justiça do trabalho. Vimos também que podem decorrer dessa greve aí possíveis ações possessórias, ações indenizatórias e ações também de obrigação de fazer. Isso tudo vai ser de competência da Justiça do Trabalho, desde que essa greve seja decorrente, seja corolária da iniciativa privada. Tranquilo? Falamos da representação sindical, né, que é aquela questão entre ações entre sindicato, sindicato empregado, sindicato empregador, de competência da Justiça do Trabalho, também inserida aí no rol dos incisos do artigo 114. E, por último, falamos das penalidades administrativas impostas ao empregador por um órgão oficial da Justiça do Trabalho, o órgão fiscalizador da Justiça do Trabalho. Vimos as situações em que, em decorrência dessa penalidade administrativa, pode vir a acarretar uma execução fiscal, e essa execução fiscal vai ser processada e julgada também na Justiça do Trabalho, e que o empregador, ao receber a penalidade administrativa, ele pode recorrer tanto administrativamente, como pode recorrer judicialmente, e ele entrando com alguma medida judicial, quem vai ser competente vai ser a Justiça do Trabalho. Beleza? Então foi só para dar uma relembrada aí
mais ou menos do que nós vimos na última aula. Já disponibilizei o link, eu estou pegando esses vídeos para facilitar o download, para você não ter que estar baixando no celular, no computador, ocupando espaço. Eu estou fazendo o upload no YouTube. E do YouTube eu gero o link e deixo lá no Google Sala de Aula, deixo no nosso grupo de WhatsApp e fica melhor para que vocês possam visualizar. Tranquilo? Deixa eu só ver aqui com vocês. Pessoal, tranquilo? Tem alguma dúvida ainda sobre o que foi passado na aula passada que vocês querem tirar agora? Ou vocês vão deixar só na hora da prova mesmo? Professor, Oi. sobre o artigo 114, né, da Constituição Federal, Só um pouquinho, quem é que tá falando? é a Érica. Diga aí, pode falar. O senhor falou sobre todos os incisos do 114 ou parou em algum especificamente? Eu não falei de todos, ainda vou falar de alguns agora. Entendi, tá bom. Mas eu também não estava seguindo a sequência exata dos incisos. 1, 2, 3, tá? Ah, tá, Eu porque eu estava falei, meio confusa em relação a isso. eu falei desses que eu acabei de mostrar aqui. Tá. Tá bom? Tá bom. Desses que eu acabei de mostrar aqui, tá? Nada. Beleza, pessoal? Então, bora pra frente, né? Então, vou continuar aqui. Deixa eu puxar aqui os slides e vamos para a próxima. Pessoal, a próxima competência material seria aqui a execução de ofício das contribuições sociais das sentenças que a Justiça do Trabalho proferir. Galera, primeira coisa, é estranho quando você vê execução de ofício, ou seja, execução por parte do juiz de uma contribuição dentro de uma sentença proferida por ele. Por quê? A execução, normalmente, ela tem que ser motivada por uma das partes. Então, o juiz ele não executa as suas condenações, as suas sentenças, né, de ofício. Ele mesmo sentenciando e ele mesmo já executando. O juiz sentencia, ele presta a jurisdição, ele diz o direito, diz de quem é o direito, condena, e a partir dessa sentença, ela pode ser uma execução provisória, pode ser após o trânsito no julgado do processo, inicia-se a fase de sua liquidação no processo de trabalho, para a gente saber dessa sentença qual que vai ser o valor. Depois da liquidação, a fase mesmo de execução, que é o quê? A forma como aquele credor, a parte vencedora, vai poder cobrar do devedor para que ele venha a adimplir essa dívida, ele venha aí a pagar esse débito, ok? Então, é estranho, mas não esqueçam que na Justiça do Trabalho existe essa competência da execução de ofício, lembrem disso, execução de ofício, cai muito em prova, viu? Das contribuições sociais das sentenças que forem proferidas na Justiça do Trabalho. Professor, é de qualquer sentença? Não é de qualquer sentença. Sentenças meramente declaratórias não podem ter execução de ofício de contribuição social. Somente as sentenças condenatórias em pecúnia, sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo judicial. Quando nessas sentenças condenatórias a verba a ser paga tem caráter salarial. Então você vai lembrar o quê? Existe a possibilidade do juiz do trabalho fazer a execução de ofício. Execução do quê? Das contribuições sociais, das sentenças que ele mesmo proferir, que o próprio juiz proferir. Essa sentença que esse juiz proferiu, ela tem que ser uma sentença condenatória em pecúnia, em pagamento de valores,
ou uma sentença homologatória de acordo judicial. E o objeto dessa sentença, o objeto dessa condenação em pecúnia, tem que ter o caráter de verba salarial. Então, o juiz está condenando no pagamento de um terço de férias, o juiz está condenando num pagamento de um valor de salário, o juiz está condenando no pagamento de 13º, etc. O valor em pecúnia em que o juiz está condenando tem que ter o caráter salarial. Porque cai muito em provas. Cai a situação em que o juiz, ele na sua sentença, ele condena a parte contrária no pagamento de indenização por danos morais. Aí vem a pergunta: o juiz deve executar de ofício as contribuições sociais dessa sentença? Aí você se pergunta, é uma sentença condenatória em pecúnia? É uma sentença condenatória em pecúnia. Agora vem a segunda pergunta. O objeto dessa sentença, dessa condenação, essa verba tem caráter salarial? Não, não tem caráter salarial. A indenização por dano moral ou a indenização por dano material, essas indenizações elas têm caráter aí de indenizatório, caráter de reparação, não possui caráter salarial. Esses são os principais exemplos que caem em provas para tentar pegar o candidato e fazer com que ele erre a questão. Beleza? Então a gente tem uma súmula importante, a súmula vinculante número 53 do STF. Ela ensina para a gente que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8, da CF, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Então, se você ver na sua prova, se você fizer qualquer análise nesse sentido de sentença proferida na Justiça do Trabalho, você tem que se fazer essas perguntas. Essa sentença é condenatória? Beleza. Essa condenação, o objeto dela tem um caráter de verba salarial ou tem um caráter de uma verba distinta da verba salarial, diferente do caráter salarial? Se tiver caráter salarial, o juiz de ofício ele pode executar as contribuições sociais. Se não tiver caráter salarial, o juiz não pode de ofício executar essas contribuições sociais, tá, ok? O mesmo ocorre para as sentenças homologatórias de acordo judicial. Existirão sentenças condenatórias, às vezes uma sentença ela vai condenar o pagamento de um terço de férias, de 13º salário, de salário férias, de valores proporcionais, etc. Após a instrução do processo, depois da audiência de conciliação, passa a audiência de instrução, escuta testemunhos, o juiz sentencia e determina um pagamento. Beleza. Agora pode ser que isso tudo se resolva em uma audiência, na primeira audiência, que as partes sentam lá, ou também na audiência de instrução, não há nenhum impedimento para isso. E o juiz tenta conciliar entre as partes, e as partes conciliam no pagamento dessas verbas, e a gente vai ter o que chamamos de uma sentença homologatória de acordo judicial. Qual que é o objeto dessa homologação, desse acordo judicial? Esse objeto é de verba de caráter salarial? Beleza, então o juiz ele já pode, de ofício, executar as contribuições sociais dessa sentença, ok? Contribuições sociais, parte dela paga o empregador, parte dela paga o empregado, lá no artigo 195 da Constituição Federal. Beleza? Então, esse é o inciso 8 do artigo 114 da nossa Constituição. Então, mais uma competência material da Justiça do Trabalho. Executar de ofício as contribuições sociais das sentenças que proferir. Tranquilo? Fácil demais, né? Pessoal, mais uma competência da Justiça do Trabalho. Competência para processar e julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Primeira dica que eu dou para vocês. Quando a gente vê habeas corpus, a gente lembra de crime. O habeas corpus é um remédio constitucional, né? É uma peça constitucional, mas é muito utilizada no meio criminal. Então a gente já lembra de crime. Eu queria dar uma dica para vocês. Toda vez que você vê uma questão falando sobre competência e ela disser
crime, você vê lá o nome crime, ou penal, direito penal, etc., você vai lembrar que a Justiça do Trabalho nunca vai ser competente para julgar crime. O examinador ele vai tentar ludibriar você, vai falar crime contra a organização do trabalho, vai falar do trabalho escravo, o cara praticou o crime, etc. O trabalhador trabalhava 20 horas por dia, só dormia 4 horas, era espancado, comia mal, etc. Tentar levar você a crer que o juiz do trabalho pode julgar aquele possível crime. Justiça do Trabalho não julga crime. Então, qualquer questão que você vê falando de crime, de competência da Justiça do Trabalho, você vai lembrar: crime na Justiça do Trabalho, nunca. Crime, nunca. Beleza? Então, o habeas corpus aqui, que a Justiça do Trabalho pode vir a julgar, não é relacionado a crime. Beleza? Então, vamos lá. Mandado de segurança. Mandado de segurança com disposição no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, é um remédio também constitucional. Ele é nem tanto utilizado no âmbito da Justiça do Trabalho, mas pode vir a ser manejado o mandado de segurança e em algumas situações o mandado de segurança ele vai ter competência aí para ser processado e julgado na Justiça Laboral, principalmente que diz respeito aos tribunais, tanto o Tribunal Superior do Trabalho como também o Tribunal Regional do Trabalho, ok? Então, Tribunal Superior do Trabalho, ele julga mandado de segurança contra atos coatores dos ministros do próprio tribunal. Então, mandado de segurança contra ato coator do ministro do TST, quem que julga? O próprio TST. Então, é uma competência material da Justiça do Trabalho. Professor, é só essa hipótese? É só essa hipótese. Dentro do TST, o TST só julga mandado de segurança de ato do ministro do TST. TRT, atos dos juízes da Vara do Trabalho ou atos dos juízes do TRT. Ok? Então, atos de desembargadores ou até também de servidores do TRT vão ser julgados por meio de mandado de segurança no próprio TRT. Ok? E a situação mais remota de acontecer o processamento e julgamento de um mandado de segurança é em uma das varas do trabalho, quando o juiz do trabalho vai julgar, e vai ser em atos de autoridades do Ministério do Trabalho e Emprego. Vocês lembram daquela situação da competência material, da aplicação da penalidade administrativa por um órgão oficial da Justiça do Trabalho? Então, imagina esse órgão fiscalizador pratica esse ato e contra esse ato aquele empregador ele vai manejar um mandado de segurança contra ato coator desse servidor aí, dessa autoridade do órgão fiscalizador da Justiça do Trabalho. Então, pode ser por mandado de segurança. Quem vai ser competente para julgar vai ser a Justiça do Trabalho por meio da Vara do Trabalho ou então do Juiz do Trabalho. Então, a única hipótese, lembre-se disso, a única hipótese de mandado de segurança no âmbito da Justiça do Trabalho, que o ato coator é de uma autoridade fora da organização da Justiça do Trabalho, é essa situação que vai julgar a Vara do Trabalho. Quando o TST ou o TRT julga mandado de segurança, é de ato coator de pessoas dentro da organização da Justiça do Trabalho. Então, note, ministro do TST, juízes da Vara do Trabalho ou do TRT e os desembargadores, né, e seus servidores. Beleza? A única hipótese em que se vai julgar ato coator de autoridades fora da estrutura organizacional da Justiça do Trabalho vai ser de julgamento na Vara do Trabalho, lá pelo juiz do trabalho, de atos coatores de autoridades do Ministério do Trabalho e Emprego. Beleza? Então, essa parte de mandado de segurança é bem simples, fácil de entender. Se tiver alguma dúvida, vão anotando aí, daqui a pouco a gente tira, ok? Competência material para julgamento do mandado de segurança. Competência territorial. Então, é da sede funcional da autoridade apontada
como coatora. Okay? Então, se é um auditor do trabalho, qual que é a sede funcional que esse auditor do trabalho trabalha? Se a sede for em Rio Branco, Acre, qual vai ser a competência territorial? Vai ser uma vara do trabalho de Rio Branco, no Acre, que vai julgar esse mandado de segurança, ok? Então, mandado de segurança, competência material da Justiça do Trabalho. Aí tem a competência territorial, quando esse mandado de segurança é na vara do trabalho. Aí você se pergunta, qual é o local, a sede funcional dessa autoridade aí apontada como coatora? O local da sede vai ser o local onde você vai manejar o mandado de segurança na vara do trabalho. Tranquilo? Então vamos lá. E agora, parte mais simples ainda, que é do habeas corpus e do habeas data. Primeiro sobre o habeas data, também remédio constitucional, aí disposto no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Pessoal, o habeas data na Justiça do Trabalho, ele vai poder ser manejado aí em pouquíssimos exemplos, em pouquíssimos casos. Eu vou citar novamente o exemplo da aplicação da penalidade administrativa por um órgão de fiscalização da Justiça do Trabalho. Imagina no exemplo de uma empresa que foi fiscalizada e teve uma penalidade administrativa. Essa empresa, obviamente, que para ela se defender dessa penalidade administrativa, ela vai precisar ter acesso a esse processo administrativo que foi instaurado, e em decorrência da instauração desse processo, houve então o ato da penalidade administrativa. Quando essa empresa vai até o órgão que a penalizou e pede cópia desse processo administrativo, pede e requer o acesso a esse processo administrativo, no caso de haver uma negativa desse órgão fiscalizador de prestar essas informações, caberá então a essa empresa o manejo desse remédio constitucional, que é o caso do habeas data. E nesse caso, quem vai ser competente para processar e julgar vai ser a Justiça do Trabalho. Então, esse aqui é um exemplo prático e um dos exemplos básicos e únicos em que se maneja a habeas data com competência aí na Justiça do Trabalho. Tá, ok? Em regra, o habeas data ele é mais manejado na Justiça comum. Tranquilo? E o habeas corpus, remédio constitucional, também aqui disposto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. O habeas corpus é aquele remédio constitucional, todos nós sabemos que ele busca evitar aí, quando existe aí um constrangimento ilegal da liberdade da pessoa, da liberdade de locomoção da pessoa. Da pessoa é presa de forma ilegal, etc. Acontecia muito com relação ao depositário infiel. Então, na Justiça do Trabalho era manejado o habeas corpus com relação ao depositário infiel. Hoje a gente tem a súmula vinculante número 25, que fala da inconstitucionalidade da prisão civil do depositário infiel. Então, hoje, prisão civil é considerada inconstitucional, com a única exceção da prisão civil, quando é decorrente do inadimplemento do pagamento de pensão alimentícia. Então, o camarada não pagou a pensão alimentícia, passou ali 3 meses, pode ocorrer a prisão civil desse cidadão, ok? Essa é liberada. As outras hipóteses de prisão civil foram consideradas inconstitucionais aí, e o depositário fiel é uma delas, súmula vinculante número 25. E nessas situações que era manejado o habeas corpus como remédio constitucional aí, de competência da Justiça do Trabalho. O importante é a gente saber o quê? Que existe a possibilidade de ser julgado habeas corpus no âmbito da Justiça do Trabalho, ok? Desde que tenha alguma relação. Habeas data também, como nós falamos, e também as hipóteses aí de mandado de segurança, beleza? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, com essas considerações aqui, eu estou encerrando a nossa matéria
é inerente à competência material da Justiça do Trabalho. Nos próximos slides, nós já vamos pular aí para conflito de competência e depois vamos finalizar já na competência territorial. Tranquilo? Aí eu pergunto a vocês mais uma vez, tem alguma situação que vocês fizeram alguma anotação, ou disso que eu já falei aqui hoje, sobre os remédios constitucionais, sobre a execução de ofício? Ficou alguma dúvida? Vocês querem tirar agora? A Valquíria aí. Tudo bem, Valquíria? Tudo. Hoje eu tenho um visitante para assistir a nossa aula. Meu É? pai. Prazer. Um abraço para ele. Obrigado. Você também. Valeu, meu amigo. Saúde. A Diná tem uma dúvida. Diga, Diná. Pode falar. Professor? Oi. É a Érica. Oi, Érica. Diga. Eu tenho uma dúvida quanto ao inciso 1. Ele fala sobre concursados, né? E tem uma diferença que o senhor até falou na aula passada, que tem algumas exigências. É porque eu não estou lembrada muito bem agora. Só sei que tem uma diferença, tipo, Do de administração seletista. algo externo, administração direta, indireta, algo relacionado do tipo. Mas aí tu tem que entender para poder me perguntar, senão eu não consigo entender também. Eu vou organizar minha dúvida, peraí, só um Não, instante. você fala o seguinte, depois, quando você estiver estudando a matéria, aí você vai ler novamente, vai ler o livro, a doutrina, ou então vai ler o material que eu vou enviar para vocês. Lá tá bem explicadinho já com a jurisprudência. E se você tiver alguma dúvida, você me contata no privado, no WhatsApp, tal, que vai ser um prazer aí poder esclarecer para você. Beleza, então, obrigada. Tá bom? Disponha. A Diná aqui, ó, tem uma dúvida sobre a sentença condenatória em pecúnia. Qual que é a dúvida, Diná? Quiser falar aqui no áudio pra gente. Professor, Oi. então, a minha dúvida é sobre essa competência que o senhor falou, sobre a execução de ofício das contribuições sociais e sentença. Nesse caso, o senhor falou que o juiz, ele não, a Justiça do Trabalho, ela não tem uma competência, eu não entendi se era salarial ou se era com outra forma de sentença, mas eu fiquei mais na dúvida, sem saber, sem entender sobre essa parte da homologação e sobre o caráter salarial, porque envolveu aqui, eu misturei sobre a sentença Tá, condenatória, essa coisa toda. tá, deixa eu tentar te explicar. Primeiro, a primeira coisa que você tem que definir é qual a natureza da sentença. Primeiro, essa sentença é condenatória ou é uma sentença declaratória? Beleza? Então, se for porque às vezes a sentença ela vem só declarando, por exemplo, que houve um vínculo empregatício entre empregado e empregador. Digamos que o empregador sempre pagou tudo direitinho, tal, mas não assinou a carteira. Então, a sentença vai ser declaratória. Ela declara o vínculo empregatício, manda o empregador a fazer a anotação na carteira e pronto, não tem condenação de valores. Agora, e se a sentença for condenatória? Aí, se a sentença for condenatória, você já liga o start. Ó, se a sentença é condenatória, proferida pelo juiz do trabalho, pode ser que ele tenha essa autorização de executar de ofício as contribuições sociais. Beleza? Então, qual que é a segunda pergunta para você fechar o raciocínio e definir se ele pode ou não pode executar de ofício? É quanto à natureza do objeto dessa sentença condenatória. A natureza do objeto é de uma verba salarial ou de outro tipo de verba? Se for de verba salarial, então, sentença condenatória, verba salarial, o juiz pode executar de ofício as contribuições sociais dessa verba salarial, ok?
Se for sentença condenatória, mas condenou no pagamento de uma indenização por dano material, de uma indenização por dano material, de uma verba que não tem caráter salarial. Então, se não tem caráter salarial, o juiz não pode executar de ofício as contribuições sociais nessa sentença. Tá ok? Ficou claro aí? Tranquilo, pessoal? O Zoom aqui me avisou que em 4 minutos eles vão fechar aqui a live. Então, qual que é a minha ideia aqui? Deixa eu fechar logo ela. Aí eu vou abrir outra e eu mando o link lá no grupo para vocês, tá ok? Aí nos outros 40 minutos a gente completa a nossa aula de hoje. Beleza? Deixa eu encerrar aqui, já vai ficar gravado e tal. Aí eu retorno e envio o link para vocês, tá bom?